Bem-vindos à aula de número 134, item 13 do capítulo 16. Preços e renda. Então, vamos ver o que Mises tem a falar sobre ah, essa provável conexão entre preços e renda. Um preço de mercado é um fenômeno histórico real, uma relação quantitativa pelas quais dois indivíduos trocam quantidades definidas de dois bens específicos num determinado local e num determinado momento. Então, um preço de mercado é um fenômeno histórico do passado. Aconteceu. É uma relação quantitativa pela qual dois indivíduos trocaram quantidades definidas de dois bens específicos num determinado local e num determinado momento. Refere-se a condições particulares de um ato de troca concreto que se deu, que se realizou. Em última análise, é determinado pelos julgamentos de valor das pessoas envolvidas. Então, em última análise, é subjetivo. Não decorre da estrutura geral de preços ou da estrutura dos preços de um determinado tipo de bens e serviços. Não. O que se denomina estrutura de preços é uma noção abstrata, derivada de uma multiplicidade de preços distintos e concretos. O mercado não estabelece preços para a terra, para automóveis em geral, ou para salários em geral. Estabelece preços para um determinado pedaço de terra, para certo automóvel e para o salário correspondente à prestação de certo serviço em determinado momento. O processo de formação de preços não leva em consideração de nenhuma forma a destinação que se pretende dar para as coisas trocadas. Se é cigarro ou se é absorvente íntimo feminino. Por mais diferentes que sejam sob outros aspectos, no momento da troca são apenas mercadorias. Isto é, coisas valoradas em função de sua capacidade de diminuir o desconforto. O mercado não cria nem determina as rendas. Não é um processo de geração de renda. Se o proprietário de um pedaço de terra e o lavrador administrarem com prudência os recursos físicos em questão, a terra e o homem se renovarão e preservarão sua capacidade de prestar serviços. A terra urbana e rural por um período praticamente indefinido, o homem durante certo número de anos. Se a situação de mercado para estes fatores de produção não se deteriorar, será possível, no futuro, obter um preço pela sua capacidade produtiva. A terra e a força de trabalho podem ser consideradas fontes de renda, se forem bem administradas. Isto é, se sua capacidade de produzir não for prematuramente exaurida por exploração imprudente. Quem vive de aluguel, se você tem uma fazenda e você produz na sua fazenda, você está alugando sua fazenda para si mesmo. Nunca se esqueça disso. Quem vive de aluguel também está dizendo aqui, se forem bem administrados, se você não permitir que a capacidade de produzir, de ser atrativa para alguém morar, for prematuramente exaurida, por você largar na mão do condomínio, do locatário, sem tomar conta, né? É a judiciosa restrição no uso dos fatores de produção e não suas propriedades físicas ou naturais que os converte em fontes de renda razoavelmente duráveis. Não há na natureza nada que se possa chamar de fonte permanente de renda. A renda é uma categoria da ação, é o resultado da utilização cuidadosa de fatores escassos. Então, não há a renda é uma categoria da ação, é o resultado da utilização cuidadosa de fatores escassos.
Rodrigo, mas e a aposentadoria que o governo paga? Vou deixar para vocês pensarem nisso. Isso se torna mais evidente ainda no caso de bens de capital. Os fatores de produção produzidos não são permanentes. Embora alguns deles possam durar muitos anos, todos eventualmente se tornam inúteis devido ao desgaste provocado pelo uso e às vezes até mesmo pela simples passagem do tempo. Tornam-se fontes duradouras de renda somente se forem devidamente cuidados. O capital pode ser preservado como uma fonte de renda se o consumo de seus produtos, constantes às condições do mercado, se mantiver num nível que não impeça a reposição das partes desgastadas. As mudanças nos dados do mercado podem frustrar os esforços para perpetuar uma fonte de renda. O equipamento industrial fica obsoleto se a demanda muda ou se ele for superado por algo melhor. A terra se torna inútil se quantidades suficientes de um solo mais fértil se tornar acessíveis. A experiência e a habilidade para executar certos tipos de trabalho deixam de ser rentáveis quando novas modas ou novos métodos de produção reduzem o interesse em empregá-las. O sucesso em qualquer provisão para o futuro depende do acerto dos prognósticos que a inspiraram. Nenhuma renda pode estar imune a mudanças que não foram adequadamente previstas. Tampouco o processo de formação de preços é uma forma de distribuição. Como já foi ressaltado, não há nada na economia de mercado a que se possa aplicar a noção de distribuição. Mais uma vez, Mises aqui já dando um tapa na cara de tudo quanto é socialista. Terminamos aí nossa aula de número 134 e vamos lá arrumar a nossa aula de número 135.